Ela acolheu uma idosa durante uma forte tempestade, oferecendo abrigo e um cobertor velho, sem esperar nada em troca. No dia seguinte, um carro de luxo parou diante de sua porta. E ao descer, um milionário a olhou com os olhos preocupados. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Os pingos de chuva transformaram-se em pedras de gelo que castigavam o telhado da lanchonete Recanto da Serra. O céu, antes azul celeste de uma tarde de outono, agora exibia uma escuridão quase noturna, cortada ocasionalmente pelos relâmpagos que iluminavam as montanhas de Petrópolis. Gabriela Martins enxugou o suor da testa com o antebraço enquanto equilibrava uma bandeja com 3 xícaras de chocolate quente. A tempestade havia chegado sem aviso, pegando todos de surpresa. O que começara como uma garoa leve transformara-se rapidamente em uma torrente violenta, fazendo com que viajantes buscassem refúgio onde pudessem. A pequena lanchonete de beira de estrada, normalmente tranquila àquela hora da tarde, estava agora repleta de pessoas tentando escapar da fúria da natureza. "Mais 3 chocolates, seu Alfredo!" gritou Gabriela por cima do barulho da chuva, enquanto entregava a bandeja para uma família com uma criança pequena, aconchegada entre os pais em uma das mesas próximas à janela. O homem mais velho assentiu do outro lado do balcão, seu rosto marcado pelo tempo exibindo a mesma preocupação que Gabriela sentia. Em seus 30 anos, gerenciando o Recanto, Alfredo jamais havia visto uma tempestade daquelas. "A estrada para o centro já deve estar bloqueada", comentou ele em voz baixa, quando Gabriela se aproximou para pegar mais pedidos. "E a previsão é piorar durante a noite." Gabriela mordeu o lábio, assimilando a informação enquanto seus olhos percorriam o salão. As 12 mesas estavam ocupadas e mais algumas pessoas aguardavam em pé, verificando celulares que exibiam pouco ou nenhum sinal. Ela não precisava da confirmação de Alfredo para saber que a situação era grave. Morava em Petrópolis havia apenas 2 anos, mas já presenciara como as chuvas fortes podiam transformar as estradas da região serrana em armadilhas de lama e pedras. O tilintar do sino da porta chamou sua atenção. Virando-se, Gabriela viu uma senhora idosa parada na entrada, completamente encharcada. Seus cabelos brancos grudavam-se ao rosto pálido e suas mãos trêmulas seguravam uma bolsa de couro contra o peito. Apesar do casaco grosso, a mulher tremia visivelmente. "Meu Deus!" Gabriela correu até a porta, largando o pano de prato que segurava. "Entre, senhora. Venha se sentar perto do aquecedor." A idosa permitiu que Gabriela a guiasse até uma pequena mesa próxima à estufa a lenha que aquecia o ambiente. Seus passos eram hesitantes, como se cada movimento exigisse um cálculo cuidadoso. "Oh, obrigada, querida." A voz da senhora era suave, mas firme, contrastando com sua aparência frágil. "Eu estava no táxi quando a chuva engrossou. O motorista disse que não conseguiria seguir até a cidade e me deixou aqui, prometendo voltar quando a tempestade passasse." Gabriela franziu o senho, indignada com a atitude do motorista. Deixar uma senhora idosa sozinha durante uma tempestade era imperdoável. Rapidamente, pegou uma toalha limpa do armário de suprimentos e a ofereceu à mulher. "Deixe-me preparar um chá bem quente para a senhora. Como se chama?" "Antônia." "Antônia Mendes", respondeu ela, aceitando a toalha com um sorriso agradecido. Enquanto se dirigia à cozinha, Gabriela percebeu que o celular de Dona Antônia parecia caro demais para uma senhora comum, assim como a bolsa de couro italiano que protegia contra o peito. A aliança em sua mão esquerda exibia uma pedra que, mesmo à luz fraca da lanchonete, brilhava como um pequeno sol. Não eram detalhes que Gabriela normalmente notaria, mas algo na dignidade da idosa, mesmo encharcada e vulnerável, despertou sua curiosidade.
O chá fumegante, camomila com uma pitada de canela, exatamente como sua avó costumava preparar, trouxe um pouco de cor às faces de Dona Antônia. Enquanto a senhora sorvia a bebida quente, Gabriela observava pela janela a chuva que não dava sinais de trégua. O céu escurecia completamente agora, e o noticiário local, transmitido na pequena televisão atrás do balcão, confirmava o que todos já suspeitavam. Deslizamentos haviam bloqueado as principais vias de acesso e as autoridades recomendavam que ninguém tentasse se deslocar até a manhã seguinte. Atenção a todos! A voz de Alfredo sobressaiu-se ao burburinho das conversas. O restaurante silenciou-se imediatamente. Acabei de receber informações da Defesa Civil. As estradas estão bloqueadas em ambas as direções. Ninguém poderá sair até que seja seguro, provavelmente só amanhã. Temos cobertores extras e podemos improvisar acomodações aqui para quem precisar passar a noite. Murmúrios de preocupação espalharam-se pelo ambiente. Algumas pessoas falavam ao telefone, tentando informar familiares sobre a situação. Outras simplesmente encaravam a tempestade pela janela, resignadas. Sinto muito, querida, Dona Antônia falou, colocando uma mão sobre a de Gabriela, que acabara de retornar à sua mesa. Parece que você terá mais trabalho esta noite. Não se preocupe com isso. Gabriela sorriu, apertando gentilmente a mão da idosa. A pele era fina como o papel, mas surpreendentemente quente. O importante é que todos estejam seguros. A senhora tem alguém para avisar que está aqui? Uma sombra passou pelo olhar de Dona Antônia. Meu neto, Ricardo. Estou indo visitá-lo em sua casa de campo, mas ele não sabe que decidi vir hoje. Foi uma decisão de última hora. Ela tentou alcançar o celular na bolsa, mas suas mãos tremiam demais. Temo que não consigo fazer o telefone funcionar neste estado. Deixe que eu ajudo, ofereceu-se Gabriela, aceitando o aparelho que Antônia finalmente conseguiu retirar da bolsa. Era um modelo moderno, desses com reconhecimento facial. Gabriela sentiu-se momentaneamente intimidada, mas Dona Antônia explicou como desbloquear a tela com um código alternativo. Infelizmente, como suspeitavam, não havia sinal de telefone ou internet. Não se preocupe. Assim que a rede voltar, enviaremos uma mensagem para seu neto, prometeu Gabriela, devolvendo o aparelho. Enquanto isso, precisa de mais alguma coisa? Está com fome? Dona Antônia hesitou por um momento, como se não quisesse dar mais trabalho, mas acabou assentindo. Um pouco de sopa quente seria maravilhoso. Enquanto retornava à cozinha para preparar a sopa, Gabriela não conseguia parar de pensar na senhora. Havia algo em seus olhos, um brilho de inteligência e dignidade que transcendia as rugas profundas que marcavam seu rosto. Lembrava-a vagamente de sua própria avó, falecida há 5 anos, cuja partida ainda deixava um vazio doloroso em seu peito. As horas passaram lentamente. Alfredo e os 2 outros funcionários, Tiago, o cozinheiro, e Juliana, que ajudava no balcão, trabalhavam sem descanso para acomodar todos os clientes presos pela tempestade. Improvisaram camas com cadeiras unidas, distribuíram os poucos cobertores disponíveis. Prepararam mais café e chocolate quente para combater o frio que se intensificava com o cair da noite. Por volta das 10 horas, a maioria dos hóspedes involuntários já havia se acomodado da melhor forma possível, resignados a passar uma noite desconfortável na lanchonete. Dona Antônia, entretanto, parecia cada vez mais pálida e cansada. Sentada na mesma cadeira perto da estufa, ela ocasionalmente fechava os olhos, como se reunisse forças, apenas para abri-los novamente com um sobressalto. A senhora não está bem, constatou Gabriela, ajoelhando-se ao lado da idosa e tocando sua testa. Não havia febre, mas a palidez era preocupante. Apenas cansada, minha querida, respondeu Dona Antônia com um sorriso fraco. Não estou acostumada a aventuras como esta. Gabriela olhou ao redor. A lanchonete estava lotada, barulhenta e, apesar de todos os esforços, desconfortável. Uma senhora da idade de Dona Antônia precisava de mais conforto, de uma cama de verdade,
de silêncio para descansar adequadamente. Tomou então uma decisão que sabia que poderia complicar sua vida, mas que seu coração não permitiria ignorar. Dona Antônia, moro em um pequeno apartamento nos fundos da lanchonete. Não é nada luxuoso, mas tenho uma cama confortável e silêncio. A senhora poderia passar a noite lá. Os olhos da idosa se arregalaram levemente, surpresos com a oferta. Mas e você, minha jovem? Onde dormiria? Tenho um sofá na sala que serve perfeitamente. Gabriela sorriu, já se levantando. Não aceitarei um não como resposta. Venha, vou ajudá-la a se acomodar. Depois de uma breve conversa com Alfredo, que concordou imediatamente com o arranjo, Gabriela conduziu Dona Antônia pelos fundos da lanchonete até o pequeno apartamento onde morava. Era um espaço simples, mas acolhedor. Uma sala modesta com um sofá de 2 lugares e uma estante repleta de livros, uma cozinha americana com bancada para refeições, um quarto de tamanho razoável e um banheiro. Nada luxuoso, mas impecavelmente limpo e organizado. É adorável, comentou Dona Antônia, observando as fotografias emolduradas na parede, a maioria mostrando paisagens da região serrana, e algumas com Gabriela ao lado de uma senhora mais velha, presumivelmente sua avó. Lembra-me de minha primeira casa, quando me casei. Enquanto preparava o quarto para sua inesperada hóspede, Gabriela encontrou uma camisola limpa e a ofereceu à idosa. Deve servir. Não é nova, mas está limpa e seca. Dona Antônia aceitou a peça com um sorriso grato. Sabe, em meus 78 anos, aprendi que há uma diferença entre polidez e gentileza verdadeira, disse ela, segurando as mãos de Gabriela entre as suas. O que você está fazendo não é apenas educação ou obrigação profissional. É bondade genuína. E isso, minha querida, está se tornando cada vez mais raro neste mundo. Gabriela sentiu um calor espalhar-se por seu peito. Durante os 2 anos em que trabalhava no Recanto da Serra, desde que se mudara de Minas Gerais após a morte da avó, havia desenvolvido uma carapaça de eficiência profissional. Fazia seu trabalho bem, era educada com os clientes, mas raramente permitia-se conexões mais profundas. Algo em Dona Antônia, entretanto, havia atravessado essa barreira sem qualquer esforço aparente. Descanse bem, Dona Antônia, respondeu ela, apertando gentilmente as mãos da idosa. Amanhã, quando a tempestade passar, ajudaremos a senhora a entrar em contato com seu neto. Enquanto organizava o sofá com lençóis e um travesseiro para si mesma, Gabriela não poderia imaginar como aquela simples decisão, oferecer conforto a uma desconhecida durante uma tempestade, mudaria o curso de sua vida nas próximas horas. O amanhecer trouxe uma claridade tímida que se infiltrava pelas frestas da persiana. Gabriela despertou com o pescoço rígido, consequência da noite no sofá pequeno demais para seu corpo. Espreguiçou-se lentamente, orientando-se no espaço. Por um momento, estranhou a própria sala até recordar os eventos da noite anterior. A tempestade, a lanchonete lotada, Dona Antônia. Silenciosamente, levantou-se e caminhou até a porta do quarto, entreaberta. Dona Antônia dormia profundamente, a respiração ritmada, elevando suavemente o cobertor. Seu rosto, relaxado no sono, parecia menos marcado pelas rugas, quase juvenil em seu abandono ao descanso. Gabriela sorriu, aliviada por ver que a idosa havia conseguido repousar adequadamente. Na pequena cozinha, preparou café fresco, permitindo que o aroma preenchesse o apartamento. Precisava retornar à lanchonete para ajudar Alfredo com os demais hóspedes da tempestade, mas não queria sair antes que Dona Antônia acordasse. Uma rápida olhada pela janela confirmou que a chuva havia cessado, embora o céu ainda estivesse pesado de nuvens cinzentas. Bom dia, minha querida. Gabriela virou-se, surpreendida pela voz. Dona Antônia estava parada na entrada da cozinha, usando a camisola emprestada. Havia penteado os cabelos brancos e lavado o rosto, parecendo consideravelmente mais revigorada do que na noite anterior. Bom dia, Dona Antônia. Dormiu bem?
Perguntou Gabriela, puxando uma cadeira para que a idosa se sentasse à pequena mesa. Como não dormia há anos, respondeu ela com um sorriso caloroso. Seu colchão é muito mais confortável do que aparenta. Gabriela serviu café para ambas, acrescentando algumas torradas e geleia de morango que havia preparado semanas antes, com frutas compradas na feira local. Fiz essa geleia eu mesma, comentou enquanto Dona Antônia experimentava uma generosa porção sobre a torrada. Está divina! Exclamou a senhora, fechando os olhos em apreciação. Minha avó fazia uma muito semelhante, embora ela adicionasse um pouco de canela à receita. A minha também. Gabriela sentou-se, animada pela coincidência. Foi com vovó Cora que aprendi a fazer conservas e geleias. Ela dizia que o segredo era colher as frutas no ponto certo de maturação. A conversa fluiu naturalmente enquanto tomavam o café da manhã. Dona Antônia contou que vivera grande parte da vida no Rio de Janeiro, mas que seus pais eram do interior de Minas Gerais. Falou sobre seu falecido marido, Augusto, que havia sido engenheiro, e de como viajaram juntos por vários países antes que ele adoecesse, há quase 2 décadas. E você, minha jovem, como veio parar neste canto remoto da serra? Indagou Dona Antônia com aquele interesse genuíno que fazia Gabriela sentir-se verdadeiramente vista. Vim para Petrópolis há 2 anos, depois que minha avó faleceu. Ela me criou desde os 5 anos, quando perdi meus pais em um acidente. Gabriela percebeu que estava compartilhando mais do que costumava com uma desconhecida, mas algo na presença de Dona Antônia inspirava confiança. Eu estudava letras na UFMG, mas depois que vovó partiu, a casa em Belo Horizonte ficou vazia demais. Um amigo de infância, o Tiago, que é cozinheiro aqui no Recanto, me contou sobre a vaga de garçonete e eu simplesmente vim. E a faculdade? Perguntou Dona Antônia, seus olhos atentos. Gabriela mexeu na xícara desconfortável. Tranquei. A ideia era retomar depois, mas... Ela deu de ombros. A vida acontece, suponho. Trabalho, contas para pagar, a rotina toma conta. Dona Antônia assentiu, sem julgamento. Após um momento de silêncio contemplativo, disse: Sabe, Gabriela, há um poema de Carlos Drummond de Andrade que sempre me vem à mente em momentos de encruzilhada. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, recitou com voz melodiosa. Às vezes, as pedras que encontramos não estão lá para nos impedir de seguir, mas para nos forçar a descobrir novos caminhos. Antes que Gabriela pudesse responder, batidas firmes na porta interromperam a conversa. Franziu o senho, imaginando quem poderia ser. Talvez Alfredo precisando de ajuda na lanchonete. Só um momento, pediu a Dona Antônia, levantando-se. Ao abrir a porta, Gabriela congelou. Diante dela estava um homem alto, com feições angulares que combinavam seriedade e preocupação. Vestia calça social escura e uma camisa azul clara, cujas mangas estavam dobradas até os cotovelos, revelando antebraços definidos. Seus olhos, de um castanho profundo, analisaram rapidamente Gabriela antes de perscrutarem o ambiente atrás dela. Bom dia. Estou procurando por Antônia Mendes, disse ele, sua voz grave e controlada, embora Gabriela pudesse detectar ansiedade por baixo do tom educado. Fui informado no restaurante que ela poderia estar aqui. Antes que Gabriela pudesse responder, ouviu a voz de Dona Antônia atrás de si. Ricardo, como você me encontrou? O homem, Ricardo, pareceu instantaneamente aliviado. Seus ombros relaxaram visivelmente e a expressão em seu rosto suavizou-se. Vovó, pelo amor de Deus, estou tentando te ligar há horas, exclamou ele, entrando no apartamento após um rápido aceno de permissão para Gabriela. Quando vi no noticiário sobre os deslizamentos na estrada para Petrópolis, fiquei preocupado. Então Martins me disse que você havia saído dizendo que viria me visitar. Ricardo abraçou a avó com cuidado, como se temesse quebrá-la. Dona Antônia retribuiu o abraço com força surpreendente para seu físico delicado. Queria fazer uma surpresa,
explicou ela, dando tapinhas carinhosos nas costas do neto. Não esperava que o clima conspirasse contra mim. A senhora me deu um susto enorme. Por que não me avisou que viria? Dona Antônia afastou-se um pouco para olhar o neto. Porque você teria inventado 1000 motivos para me dissuadir, dizendo que era perigoso eu viajar sozinha, que deveria esperar até você poder me buscar, ou mandaria um de seus motoristas. E eu queria um pouco de aventura. Havia um brilho travesso em seus olhos que a rejuvenescia. Ricardo suspirou, obviamente familiarizado com a teimosia da avó. Pelo menos a senhora está bem, disse, olhando em volta, e parecendo notar pela primeira vez o ambiente modesto em que se encontravam. Seu olhar finalmente retornou a Gabriela, que permanecia próxima à porta, sentindo-se subitamente deslocada em seu próprio apartamento. Perdoe-me a invasão. Sou Ricardo Mendes. Apresentou-se formalmente, estendendo a mão. Pelo que entendi, você acolheu minha avó durante a tempestade. Gabriela apertou a mão estendida, notando os calos leves que sugeriam que, apesar da aparência de executivo, aquele homem não era estranho ao trabalho físico. Gabriela Martins. Trabalho na lanchonete. Sua avó chegou ontem, completamente encharcada. Como o lugar estava lotado com pessoas que não conseguiam seguir viagem, ofereci meu apartamento para que ela pudesse descansar adequadamente. A expressão de Ricardo mudou sutilmente, uma mistura de surpresa e gratidão. Sou profundamente grato pela sua gentileza, senhorita Martins, disse ele, seu tom formal contrastando com a intensidade de seu olhar. Não muitas pessoas teriam se importado tanto com uma desconhecida. Não foi nada demais, respondeu Gabriela, sentindo-se estranhamente autoconsciente. Seus olhos desviaram-se para o pequeno relógio na parede. Oh, já são quase 9 horas. Preciso ajudar na lanchonete. Imagino que muitos clientes estejam ansiosos para seguir viagem agora que a tempestade passou. Claro, não queremos atrasá-la, disse Ricardo rapidamente. Vovó, vamos recolher suas coisas? Precisamos retornar ao Rio. Sua médica ligou ontem, preocupada porque a senhora perdeu a consulta. Aquela mulher se preocupa demais, resmungou Dona Antônia, embora sem real irritação. Gabriela, querida, onde coloquei minha bolsa? Enquanto Gabriela ajudava Dona Antônia a reunir seus pertences, notou Ricardo observando as fotografias na parede, particularmente uma em que ela aparecia ao lado da avó em frente à antiga casa em Minas Gerais. Havia algo em sua expressão, uma curiosidade contida, talvez, que fez o coração de Gabriela acelerar inexplicavelmente. Dona Antônia trocou de roupa no quarto, recusando educadamente a ajuda do neto. Quando retornou à sala, parecia a mesma senhora elegante da noite anterior, exceto pelo cabelo ainda úmido. Meu casaco ainda está molhado, comentou, tocando o tecido pendurado próximo à pequena lareira que Gabriela raramente usava. Levo-o para a senhora. Posso mandar secar adequadamente e depois enviar, ofereceu Gabriela, mas Ricardo já balançava a cabeça. Não se preocupe com isso. Compraremos outro no caminho, disse ele, de uma forma que sugeria que substituir um casaco que provavelmente custara alguns milhares de reais era uma trivialidade. Dona Antônia, porém, não parecia compartilhar da mesma visão. Não seja absurdo, Ricardo. Este casaco foi presente do seu avô, de nossa viagem a Edimburgo. Tem valor sentimental. Virou-se para Gabriela. Seria muito gentil se pudesse enviá-lo quando estiver seco, querida. Antes que Ricardo pudesse protestar, a idosa já estava anotando um endereço e número de telefone em um pequeno bloco que tirara da bolsa. Este é meu cartão pessoal. Ligue-me quando o casaco estiver pronto e mandarei buscá-lo. Gabriela aceitou o cartão, notando o papel pesado e o nome elegantemente impresso. Antônia Vieira Mendes, seguido de um endereço no Leblon e 2 números de telefone. Farei isso assim que estiver devidamente seco, prometeu, guardando o cartão com cuidado. Os 3 saíram do apartamento caminhando pelos fundos até chegarem à lanchonete.
O recanto da serra estava movimentado, com os clientes que haviam passado a noite tomando café da manhã antes de partirem. Alfredo acenou de trás do balcão, seu olhar curioso ao ver Gabriela acompanhada por Dona Antônia e Ricardo. No estacionamento, Gabriela notou um Range Rover preto estacionado próximo à entrada. Um homem de meia idade, usando terno discreto, esperava em pé ao lado do veículo. Assentiu respeitosamente quando viu Ricardo. "Gustavo está com você?" perguntou Dona Antônia, parecendo surpresa. "Vim o mais rápido possível quando soube que você poderia estar aqui", respondeu Ricardo. "Gustavo conhece melhor as estradas da região. As principais ainda estão bloqueadas, mas ele encontrou um caminho alternativo." Chegando ao carro, Dona Antônia virou-se para Gabriela, segurando suas mãos. "Obrigada por tudo, minha querida. Sua bondade significou mais do que você imagina", disse com uma intensidade que surpreendeu Gabriela. "Foi um prazer, Dona Antônia. A senhora é uma companhia adorável." A idosa sorriu, seus olhos brilhando com uma perspicácia que parecia enxergar além das palavras educadas. "Não se esqueça daquele poema. Às vezes, as pedras no caminho são apenas desvios para destinos melhores." Então, baixando a voz, acrescentou: "E não se esqueça de me ligar sobre o casaco. Faço questão." Ricardo ajudou a avó a entrar no banco traseiro do veículo. Então voltou-se para Gabriela. Por um momento, pareceu hesitar, como se quisesse dizer algo mais do que as palavras formais que finalmente pronunciou. "Mais uma vez, agradeço por cuidar de minha avó, senhorita Martins. Sua gentileza não será esquecida." Estendeu a mão e, quando Gabriela a apertou, sentiu algo sendo pressionado contra sua palma. Instintivamente fechou os dedos ao redor do objeto. "Até breve", disse ele, com uma certeza que não combinava com as circunstâncias casuais de seu encontro. Gabriela permaneceu parada no estacionamento, observando o veículo luxuoso afastar-se. Só então abriu a mão para descobrir o que Ricardo havia deixado. Um cartão de visita semelhante ao de Dona Antônia, mas com o nome Ricardo Vieira Mendes, CEO, Grupo Mendes. Abaixo do nome, escrito à mão com caligrafia firme, havia um número de celular que não constava no cartão impresso. Gabriela sentiu um calor inexplicável subindo pelo pescoço. Era apenas um cartão de visita, um gesto de agradecimento profissional. Então, por que seus dedos tremiam levemente ao guardá-lo no bolso? A sineta da lanchonete soou, trazendo-a de volta à realidade. O dia havia apenas começado e havia trabalho a fazer. Guardaria para mais tarde os pensamentos sobre a idosa elegante e seu neto de olhar intenso. 3 dias se passaram desde a partida de Dona Antônia. A tempestade havia deixado um rastro de destruição pelas estradas da região serrana, mas a rotina na lanchonete Recanto da Serra gradualmente retornava ao normal. Gabriela dobrou cuidadosamente o casaco de Dona Antônia, agora completamente seco, após uma limpeza especializada que ela mesma pagara em uma lavanderia no centro de Petrópolis. O tecido escocês de lã finíssima exalava um leve aroma de lavanda do sachê que ela colocara para perfumar a peça. "Ainda não ligou para a senhora, né?" perguntou Tiago, apoiando-se no batente da porta dos fundos, enquanto observava Gabriela embalar o casaco em papel de seda. "Como você sabe?" rebateu ela, evitando o olhar do amigo. Tiago riu, entrando no pequeno apartamento sem cerimônia e sentando-se no sofá. "Porque conheço você desde os 10 anos de idade, Gabi. E porque já vi você olhando para aquele cartão pelo menos 15 vezes nos últimos dias, sempre com a mesma expressão de quem está prestes a pular de um penhasco." Gabriela fechou os olhos por um momento, sentindo o rosto esquentar. O cartão a que Tiago se referia, não o elegante cartão de visita de Dona Antônia, mas o de Ricardo, com seu número de celular manuscrito, estava guardado na gaveta de sua mesa de cabeceira. Não em sua carteira, onde mantinha documentos e cartões importantes, nem na bolsa para fácil acesso,
na gaveta como um segredo que não sabia bem o que fazer. Não é tão simples assim, murmurou, finalizando o embrulho do casaco com um laço de barbante. E por que não? Tiago levantou uma sobrancelha. A senhora pediu que você ligasse quando o casaco estivesse pronto. Está pronto. Ligue. Gabriela suspirou, sentando-se ao lado do amigo. Você viu o carro deles, Tiago. Você viu como eles estavam vestidos? Eles são... Ela fez um gesto vago com as mãos. Ricos, completou ele, sem rodeios. E daí? A velhinha parecia gostar muito de você. E o neto também, pelo jeito que te olhava. O jeito que me olhava? Gabriela sentiu o coração acelerar involuntariamente. Ele mal olhou para mim. Tiago soltou uma gargalhada. Mal olhou para você? Gabi, aquele homem te devorava com os olhos? Até o Alfredo notou. E você sabe como ele é distraído. Gabriela balançou a cabeça, tentando afastar as imagens que as palavras de Tiago evocavam. Era verdade que Ricardo a olhara intensamente algumas vezes, mas isso não significava nada. Provavelmente estava apenas avaliando a pessoa que cuidara de sua avó, garantindo que era confiável. Você está vendo coisas onde não existem, disse finalmente, levantando-se. De qualquer forma, vou ligar para Dona Antônia hoje. Prometi devolver o casaco e vou cumprir minha palavra. Tiago ergueu as mãos em gesto de rendição, mas seu sorriso dizia que a conversa não estava encerrada. Voltou para a cozinha da lanchonete, deixando Gabriela sozinha com seus pensamentos e o pacote cuidadosamente embrulhado. Após o turno do almoço, quando a lanchonete estava mais vazia, Gabriela finalmente reuniu coragem para fazer a ligação. Sentada em um banco na varanda dos fundos, discou o número do cartão de Dona Antônia, seu estômago contraído em um nó de ansiedade inexplicável. Após 3 toques, uma voz masculina a atendeu. Residência da senhora Mendes. Ah, boa tarde. Gabriela gaguejou, pega de surpresa. Eu gostaria de falar com Dona Antônia, por favor. É Gabriela, da lanchonete em Petrópolis. Houve uma pequena pausa. E então... Um momento, por favor, senhorita Martins. Vou verificar se a senhora está disponível. Gabriela piscou, surpresa por ser reconhecida apenas pelo nome. Talvez Dona Antônia houvesse falado sobre ela. Antes que pudesse ponderar mais sobre isso, uma voz familiar soou no telefone. Gabriela, minha querida. Que alegria ouvir sua voz. A genuína satisfação na voz de Dona Antônia fez Gabriela sorrir automaticamente. Como a senhora está, Dona Antônia? Recuperada da aventura na tempestade? Estou ótima, graças a você. Embora meu médico tenha insistido em me examinar de cima a baixo quando soube da história toda, a idosa riu suavemente. Imagino que esteja ligando por causa do casaco? Sim, ele está pronto e perfeitamente seco. Posso enviá-lo pelo correio, se preferir. De jeito nenhum. A resposta veio rápida e enfática. Você deve trazê-lo pessoalmente. Insisto que venha tomar um chá comigo. Que tal neste sábado? A proposta pegou Gabriela completamente desprevenida. Ela esperava enviar o casaco por entrega ou, no máximo, que alguém fosse buscá-lo na lanchonete. Eu... não sei se... Hesitou, sua mente buscando uma desculpa educada. Vamos, Gabriela, não me negue esse prazer, continuou Dona Antônia, seu tom agora mais suave, quase persuasivo. Raramente encontro pessoas com quem posso conversar tão confortavelmente como conversei com você. Além disso, quero lhe mostrar minha coleção de livros de poesia. Tenho primeiras edições de Drummond e Cecília Meirelles que acho que você apreciaria. A menção aos livros tocou em um ponto sensível no coração de Gabriela. Desde que interrompera a faculdade de letras, sentia falta do contato com a literatura que tanto amara. Bem, sábado é meu dia de folga, concedeu finalmente. Excelente! A satisfação na voz de Dona Antônia era palpável. Enviarei um carro para buscá-la. Por volta das 14h seria conveniente? Um carro? Não, não é necessário, protestou Gabriela. Posso perfeitamente pegar um ônibus para o Rio e... Não seja absurda, querida, interrompeu Dona Antônia com aquele tom que não admitia contestação.
A viagem é longa e os ônibus nem sempre são confiáveis. Gustavo irá buscá-la às 2. E não se preocupe com roupas formais ou nada do tipo. Será apenas um chá informal entre amigas. Quando Gabriela finalmente desligou o telefone, sentia-se ligeiramente tonta, como se tivesse sido arrastada por uma correnteza suave, mas irresistível. Como recusar um convite feito com tanto carinho? E seria apenas um chá, afinal. O fato de que poderia encontrar Ricardo na casa da avó não tinha absolutamente nada a ver com sua decisão. Mentirosa, sussurrou uma voz em sua cabeça, estranhamente parecida com a de Tiago. O sábado chegou mais rápido do que Gabriela esperava ou desejava. Após passar uma noite agitada, acordou cedo e encarou seu guarda-roupa aberto com desespero crescente. Nada parecia adequado para visitar a mansão de alguém como Dona Antônia. Seus jeans bem gastos, suas blusas simples, seus 2 vestidos casuais. Tudo parecia terrivelmente inadequado. Finalmente, optou por um vestido azul marinho de mangas 3/4, que reservava para ocasiões especiais, combinado com uma sapatilha bege e um colar delicado que havia pertencido à sua avó. Era o melhor que podia fazer com os recursos disponíveis. Pontualmente às 2h, um Mercedes-Benz preto parou em frente à lanchonete. O mesmo motorista que Gabriela vira dias antes, Gustavo, lembrou-se, saiu do carro e aproximou-se com uma postura formal, mas sorriso gentil. Boa tarde, senhorita Martins. Pronta para partirmos? Gabriela assentiu, sentindo os olhares curiosos de todos na lanchonete. Alfredo observava da janela, seu rosto exibindo uma expressão entre o orgulho e a preocupação. Tiago, por outro lado, sorria abertamente, dando-lhe um discreto sinal de positivo quando passou pelo balcão. A viagem para o Rio de Janeiro foi mais confortável do que qualquer deslocamento que Gabriela já havia experimentado. O carro deslizava silenciosamente pela estrada, o ar-condicionado mantendo a temperatura perfeita e a música clássica suave, criando uma atmosfera quase irreal. Gustavo, respeitosamente, falava apenas quando ela iniciava a conversa, mas mostrou-se surpreendentemente bem informado sobre literatura quando Gabriela mencionou seu interesse. Após quase 2 horas de viagem, entraram no bairro do Leblon. Gabriela tentou não demonstrar seu assombro quando o carro parou diante de um elegante prédio de fachada clássica, com portaria de mármore e um porteiro uniformizado que imediatamente reconheceu o veículo. A senhora Mendes a está aguardando, senhorita, informou Gustavo, conduzindo-a até o elevador. Cobertura. Claro que seria a cobertura, pensou Gabriela, sentindo o estômago contrair enquanto o elevador subia silenciosamente. A porta do apartamento foi aberta antes mesmo que tocasse a campainha. Dona Antônia, radiante em um conjunto de calça e blusa de seda verde esmeralda, abriu os braços em um gesto de boas-vindas. "Gabriela! Que maravilha vê-la!" exclamou, abraçando-a com aquela força surpreendente para alguém de sua idade. "Entre, entre! O chá está quase pronto." O apartamento era exatamente como Gabriela imaginava e, ao mesmo tempo, completamente diferente. Havia sim o luxo esperado, móveis de madeira nobre, obras de arte nas paredes, tapetes persas sobre o piso de mármore. Mas também havia uma aconchegante sensação de lar, livros empilhados em mesas laterais, fotografias de família em porta-retratos de prata, almofadas coloridas nos sofás elegantes. "É lindo", comentou honestamente, enquanto seguia Dona Antônia até a ampla sala de estar, de onde se via uma varanda com vista para o mar. "Obrigada, querida. Já vivi em casas maiores, mas quando Augusto partiu, preferi um lugar mais compacto, grande demais para uma velha sozinha." Ela fez um gesto abrangente. "Embora Ricardo insista que eu deveria ter uma acompanhante morando comigo. Tolice! Ainda sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma." Gabriela sorriu, reconhecendo a independência feroz que tanto admirava na idosa. "Trouxe seu casaco", disse, estendendo o pacote cuidadosamente embrulhado. Dona Antônia aceitou o pacote com um sorriso,
colocando-o sobre uma mesa lateral sem abri-lo. Obrigada, querida. Agora venha, vamos para a varanda. O chá será servido lá. A vista é magnífica. Enquanto seguia Dona Antônia, Gabriela não pôde deixar de notar que o apartamento parecia vazio. Não havia sinal de Ricardo ou de qualquer outra pessoa, além de uma funcionária discreta que preparava algo na cozinha. Sentiu uma pontada inexplicável de desapontamento, seguida imediatamente por irritação consigo mesma. Não viera aqui para ver Ricardo, lembrou firmemente a si mesma. Viera para devolver o casaco e aceitar o gentil convite de Dona Antônia. Na varanda, uma mesa estava primorosamente arrumada para o chá. Porcelana fina, talheres de prata, guardanapos de linho, uma elegância sem ostentação que falava de gerações de bom gosto. Sente-se, querida, convidou Dona Antônia, indicando uma cadeira. Temos muito o que conversar. Gabriela obedeceu, tentando ignorar a sensação crescente de que havia algo mais naquele convite do que um simples agradecimento pela hospitalidade durante a tempestade. Os olhos de Dona Antônia brilhavam com uma expectativa que não combinava com a ocasião aparentemente casual, e sua conversa, embora fluida e agradável, parecia estranhamente calculada, como se estivesse deliberadamente conduzindo a interação para algum ponto específico. Ou talvez, pensou Gabriela enquanto aceitava uma xícara de chá perfumado, estivesse apenas imaginando coisas, projetando seus próprios nervosismos na gentil senhora à sua frente. Então, querida, conte-me mais sobre seus estudos de letras, disse Dona Antônia, servindo mais chá na xícara de Gabriela. Quais eram seus escritores favoritos? Gabriela sentiu o calor da memória acender seu rosto. A universidade parecia tão distante agora, quase como se pertencesse a outra vida, outra pessoa. Eu tinha uma paixão especial pelos modernistas brasileiros, confessou, passando o dedo pela borda da delicada xícara de porcelana. Drummond, claro, mas também Manuel Bandeira, Cecília Meirelles e Clarice Lispector. Sua voz suavizou-se ao pronunciar o último nome. Clarice era minha obsessão particular. Os olhos de Dona Antônia brilharam. A Hora da Estrela, disse ela. Um dos livros mais devastadores que já li. Não se trata apenas de narrativa, mas antes de vida primária que respira, 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 citou Gabriela automaticamente. Vejo que conhece bem. Dona Antônia sorriu satisfeita. Sabe, raramente encontro jovens com verdadeira paixão pela literatura. Meu neto, por exemplo, sempre tão ocupado com seus negócios que nunca tem tempo para um bom livro. A menção casual a Ricardo fez o coração de Gabriela dar um pequeno salto, mas ela manteve a expressão neutra. Ele parece ser muito dedicado ao trabalho, comentou vagamente. Dedicado demais, se quer minha opinião, suspirou Dona Antônia. Desde que assumiu a empresa após a morte do pai, raramente levanta os olhos dos relatórios financeiros. Não é saudável para alguém tão jovem. A funcionária da casa apareceu discretamente, trazendo uma bandeja com pequenos sanduíches e doces. Enquanto Dona Antônia a agradecia, Gabriela aproveitou para observar melhor a varanda. Além da vista espetacular para o mar, o espaço estava decorado com plantas cuidadosamente dispostas e uma pequena estante repleta de livros encadernados em couro. Tenho algo para lhe mostrar, anunciou Dona Antônia quando ficaram novamente a sós. Venha comigo. Conduziu Gabriela de volta ao interior do apartamento, atravessando a sala elegante até uma porta de madeira escura entalhada. Ao abri-la, Gabriela não conseguiu conter uma exclamação de surpresa. Era uma biblioteca particular, não muito grande, mas perfeitamente proporcional e absolutamente encantadora. Estantes altas cobriam todas as paredes, do chão ao teto, repletas de livros organizados por alguma lógica que Gabriela ainda não compreendia. Uma escada móvel permitia acesso às prateleiras superiores. No centro, duas poltronas de couro macio ladeavam uma mesa baixa sobre um tapete oriental de cores profundas. A luz natural entrava por uma janela alta, criando um ambiente quase sagrado. Meu pequeno santuário,
explicou Dona Antônia, observando com evidente prazer o rosto maravilhado de Gabriela. Construído ao longo de décadas, Augusto e eu compartilhávamos o amor pelos livros. É maravilhoso, murmurou Gabriela, aproximando-se reverentemente de uma das estantes. Seus dedos pairaram sobre as lombadas, sem ousar tocar. Pode pegar qualquer um, encorajou a idosa. Os livros existem para serem lidos, não apenas admirados. Hesitante, Gabriela retirou um volume de capa vermelha desbotada. Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Abriu-o com cuidado e ofegou ao ver, na página de rosto, uma dedicatória manuscrita do próprio poeta. Primeira edição, 1940, comentou Dona Antônia com orgulho. Augusto conseguiu em um leilão nos anos 70. A dedicatória é para o proprietário anterior. Gabriela devolveu o livro à estante com o mesmo cuidado com que seguraria uma relíquia preciosa, o que, de certa forma, era. Dona Antônia, não sei o que dizer, é uma coleção impressionante. A idosa sorriu, um brilho peculiar em seus olhos. Sabe, Gabriela, muitas pessoas não entendem o verdadeiro valor das coisas. Veem apenas o preço, o valor monetário. Ela gesticulou para as estantes. Esta coleção vale uma pequena fortuna, certamente, mas seu verdadeiro valor está nas histórias, nas ideias, nas emoções que contém. Gabriela assentiu, compreendendo perfeitamente. Era exatamente como se sentia sobre os poucos livros que mantinha em seu pequeno apartamento. É por isso que gosto tanto de você, querida, continuou Dona Antônia, pegando as mãos de Gabriela entre as suas. Você enxerga o valor real das coisas, como quando cuidou de mim durante a tempestade. Não o fez por interesse ou obrigação, mas por genuína bondade. Gabriela sentiu o rosto esquentar com um elogio sincero. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, murmurou. Não, querida, nem todas as pessoas teriam. A voz de Dona Antônia adquiriu um tom mais sério. Acredite em mim. Quando se tem dinheiro, aprende-se rapidamente a diferenciar aqueles que se aproximam pelo que você pode oferecer daqueles que verdadeiramente se importam. Um silêncio confortável instalou-se entre elas. Dona Antônia soltou as mãos de Gabriela e caminhou até uma escrivaninha no canto da biblioteca. Abriu uma gaveta e retirou algo que Gabriela não conseguiu ver. Quero que fique com isto, disse, estendendo um pequeno livro encadernado em couro azul escuro. Gabriela aceitou o volume, lendo o título gravado em letras douradas. A Paixão segundo G.H., de Clarice Lispector. Não posso aceitar, disse imediatamente, tentando devolver o livro. É valioso demais. É precisamente por isso que quero que fique com ele, insistiu Dona Antônia. Não é uma primeira edição, nem tem dedicatória, se é isso que a preocupa. Mas foi meu companheiro durante um período difícil após a morte de Augusto. Agora sinto que deve pertencer a alguém que realmente o apreciará. Antes que Gabriela pudesse protestar novamente, o som da porta da frente se abrindo interrompeu a conversa. Vozes masculinas ecoaram na sala, e Dona Antônia sorriu de uma maneira que Gabriela não soube decifrar. Uma mistura de satisfação e travessura que a fez parecer décadas mais jovem. Deve ser Ricardo, comentou casualmente. Ele mencionou que poderia passar para um café. O coração de Gabriela acelerou. Instintivamente, passou a mão pelos cabelos e ajeitou o vestido para então se repreender mentalmente pela reação adolescente. Ricardo apareceu à porta da biblioteca, vestindo calça jeans escura e camisa branca de mangas dobradas até os cotovelos. Muito mais casual do que quando Gabriela o vira pela primeira vez, mas ainda assim elegante. Sua expressão de surpresa ao vê-la foi rapidamente substituída por um sorriso contido. Gabriela, disse ele como se testasse o nome. Não sabia que estaria aqui hoje. Algo na maneira como disse isso, um leve tom de acusação dirigido à avó, fez Gabriela suspeitar que a coincidência havia sido meticulosamente planejada por Dona Antônia.
Vim devolver o casaco de sua avó, explicou, sentindo-se subitamente desconfortável. Ela gentilmente me convidou para um chá e mostrei a ela minha coleção de livros, acrescentou Dona Antônia, com aquele mesmo sorriso enigmático. Gabriela tem um conhecimento impressionante de literatura brasileira, Ricardo. Foi estudante de letras. Ricardo pareceu genuinamente interessado. É mesmo? Na UFRJ? UFMG, corrigiu Gabriela. Mas não concluí. Tive que interromper os estudos. Um breve silêncio seguiu-se à sua confissão. Gabriela sentiu o peso do livro em suas mãos, subitamente consciente da disparidade entre eles. O CEO bem-sucedido de um grande grupo empresarial e a garçonete que abandonara a faculdade. Ricardo também não concluiu sua primeira faculdade, comentou Dona Antônia, como se lesse os pensamentos da jovem. Começou filosofia na PUC, não foi, querido? Depois mudou para a administração. Vovó gosta de lembrar meus fracassos, disse Ricardo com um sorriso resignado. Não considero uma exploração filosófica um fracasso, retrucou a idosa. Na verdade, acho que te tornaria um empresário muito melhor do que essas fórmulas e gráficos que você tanto valoriza. A dinâmica entre avó e neto fascinou Gabriela. Havia uma intimidade afetuosa entre eles, repleta de provocações gentis e conhecimento profundo um do outro. E Ricardo, já que está aqui, por que não leva Gabriela para conhecer o jardim do terraço? Sugeriu Dona Antônia, levantando-se com uma agilidade surpreendente. Tenho certeza que ela apreciaria a vista. Enquanto isso, verificarei se Helena preparou nosso café. Antes que qualquer um dos dois pudesse protestar, Dona Antônia já havia saído da biblioteca, deixando um silêncio expectante em seu rastro. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Gabriela já identificava como um sinal de leve desconforto. Minha avó não é exatamente sutil, comentou com um meio sorriso. Mas realmente temos um jardim no terraço, se você quiser ver. Gabriela hesitou apenas um momento antes de assentir. Adoraria. O terraço era um oásis suspenso, um contraste perfeito para o luxo contido do apartamento. Plantas tropicais criavam pequenos recantos íntimos e trepadeiras floridas enroscavam-se nas pérgolas de madeira que forneciam sombra em pontos estratégicos. De um lado, a vista para o oceano estendia-se infinitamente. Do outro, as montanhas do rio emolduravam a cidade. É incrível, comentou Gabriela, aproximando-se da borda para admirar melhor a vista. Foi o projeto final de minha avó antes de se aposentar, explicou Ricardo, parando ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que Gabriela sentisse sua presença. Ela era arquiteta paisagista, especializada em jardins urbanos. Dona Antônia. Gabriela não conseguiu esconder a surpresa. Eu não sabia... Sim, uma das pioneiras no Brasil. Trabalhou até os 70 anos. Havia evidente orgulho em sua voz. Este terraço foi seu presente de aposentadoria para si mesma. Enquanto caminhavam pelo jardim, Ricardo mostrou as diferentes áreas. O pequeno pomar com árvores frutíferas anãs, a horta de ervas aromáticas, o canteiro de flores nativas brasileiras. Falava com conhecimento e paixão evidente, revelando um lado que surpreendeu Gabriela. Você parece saber muito sobre plantas, comentou ela. Cresci ajudando minha avó em seus projetos, respondeu ele, tocando suavemente uma folha de manjericão. Antes de me perder no mundo corporativo, como ela gosta de dizer. Sentados em um banco de madeira estrategicamente posicionado para capturar a brisa do mar, Ricardo e Gabriela desfrutavam de um momento de silêncio confortável. Um beija-flor pairava sobre as flores vermelhas de uma trepadeira próxima, suas asas quase invisíveis pela velocidade do movimento. Sua avó é uma mulher extraordinária, comentou Gabriela finalmente, o livro de Clarice Lispector repousando em seu colo. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto geralmente sério. É a melhor definição para ela. Extraordinária em todos os sentidos. Deve ter sido incrível crescer com alguém assim. Foi
Intenso. Ele riu suavemente. Vovó nunca fez nada pela metade. Quando eu tinha 8 anos, ela decidiu que eu precisava conhecer as árvores nativas da Mata Atlântica. Em vez de me dar um livro, organizou uma expedição de 2 semanas pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Dormimos em barracas, andamos por trilhas que nem constavam nos mapas. No final, eu conhecia cada espécie pelo nome científico e popular. A imagem de uma Dona Antônia mais jovem, conduzindo um menino por trilhas na floresta, tocou Gabriela profundamente. Minha avó era assim também à sua maneira, compartilhou, sentindo um nó na garganta. Não tínhamos recursos para expedições, mas ela conhecia cada planta medicinal num raio de quilômetros. Me ensinou a identificá-las pelo cheiro, pela textura das folhas. Você sente falta dela? Não era uma pergunta. Gabriela assentiu, incapaz de falar por um momento. Ricardo não preencheu o silêncio com palavras vazias de consolo, apenas esperou, oferecendo o conforto de sua presença atenta. Todo dia, disse ela finalmente, era tudo o que eu tinha. Depois que meus pais morreram, foi ela quem me criou, quem me ensinou tudo. Como eles... Ricardo começou, mas interrompeu-se. Desculpe, não é da minha conta. Não, tudo bem. Gabriela respirou fundo. Acidente de carro. Eu tinha 5 anos. Estávamos todos no mesmo veículo, voltando de um aniversário. Um caminhão perdeu o controle na curva. Ela fez um gesto vago com a mão. Eu sobrevivi porque estava no banco de trás, no lado oposto ao impacto. Fiquei 3 semanas no hospital. Vovó Cora não saiu do meu lado nem um dia. Ricardo hesitou apenas um momento antes de tocar levemente a mão de Gabriela, que repousava no banco entre eles. Um toque breve, respeitoso, mas reconfortante. Eu perdi meu pai aos 19, disse ele. Câncer. Foi rápido, apenas 4 meses do diagnóstico até o fim. Vovó foi minha rocha durante aquele período. Minha mãe havia nos deixado anos antes. Então éramos só nós 3. Depois, só nós 2. É por isso que você assumiu a empresa tão jovem, concluiu Gabriela, compreendendo melhor a dinâmica entre avó e neto. Ricardo assentiu. Grupo Mendes Engenharia e Arquitetura. O legado do meu avô, ampliado pelo meu pai. Eu estava no 2º ano de filosofia quando ele adoeceu. Depois que partiu, ele deu de ombros. Tranquei a matrícula, transferi para a administração e assumi o comando. Tinha 20 anos e absolutamente nenhuma ideia do que estava fazendo. Havia um tom autodepreciativo em sua voz que surpreendeu Gabriela. O homem confiante e controlado que conhecera no apartamento dela, agora parecia mais acessível, mais humano em sua vulnerabilidade. E agora? Perguntou ela. Ainda se sente assim? Ricardo a olhou nos olhos, uma franqueza rara em seu olhar. Alguns dias, a maioria dos empresários provavelmente diria o mesmo se fossem honestos. A diferença é que agora, pelo menos, sei o que não sei, se isso faz sentido. Gabriela sorriu, compreendendo perfeitamente. O silêncio retornou, mais confortável que antes. Ela percebeu que Ricardo ainda mantinha sua mão sobre a dela no banco, o toque leve como uma pena. Nenhum dos dois fez menção de se afastar. O sol começava a descer no horizonte, transformando o céu em uma tela de azuis profundos, laranjas e roxos que se refletiam nas ondas do mar. Uma brisa mais fresca fez Gabriela estremecer, levemente. Está ficando frio, observou Ricardo, relutantemente removendo sua mão. Acho que deveríamos entrar. Enquanto caminhavam de volta ao apartamento, Gabriela notou como Ricardo inconscientemente reduzia seu passo para acompanhá-la, como mantinha uma distância respeitosa, mas protetora. Pequenos gestos que revelavam muito sobre o homem além do título de CEO. Encontraram Dona Antônia na sala de estar, examinando um álbum de fotografias com uma expressão nostálgica. Ah, voltaram! Exclamou ela, fechando o álbum. Espero que tenha gostado do jardim, Gabriela. É espetacular, respondeu honestamente. Nunca vi nada parecido. A senhora tem um talento incrível. Tinha, querida.
Tinha, corrigiu Dona Antônia, embora o brilho em seus olhos indicasse que o elogio a agradara. Esses dias, minha contribuição para o jardim se limita a dar ordens contraditórias para o pobre Joaquim, o jardineiro. Ricardo riu. Não acredite nela. Semana passada a encontrei replantando orquídeas às 6 da manhã. O médico já a proibiu de subir no terraço sem companhia, pelo menos 3 vezes. Dona Antônia dispensou a preocupação do neto com um aceno de mão. Médicos, sempre achando que sabem mais sobre meu corpo do que eu. De qualquer forma, o café está servido na sala de jantar, se ainda quiserem. O olhar que lançou a ambos continha uma pergunta silenciosa, que fez Gabriela corar levemente. Não havia dúvida de que Dona Antônia estava ativamente tentando uni-los, com uma sutileza que nem chegava a disfarçar suas intenções. Enquanto Dona Antônia se dirigia para a sala de jantar, Ricardo se aproximou de Gabriela. Você não precisa ficar para o café se não quiser, disse em voz baixa. Posso pedir a Gustavo que a leve de volta a qualquer momento. Conhecendo minha avó, ela provavelmente vai continuar tentando nos empurrar um para o outro durante toda a refeição. Havia um tom de desculpa em sua voz, mas também algo mais. Uma esperança contida de que ela pudesse dizer sim, que pudesse querer ficar. Gabriela hesitou apenas por um momento antes de responder. Na verdade, adoraria ficar para o café. E então, com uma coragem que não sabia possuir, acrescentou: e não me importo com os planos da sua avó. Na verdade, estou começando a achar que ela tem bom gosto. O sorriso de Ricardo, aberto e surpreso, enviou uma onda de calor pelo corpo de Gabriela. O café da tarde se transformou em um jantar leve. A conversa fluiu naturalmente, saltando de literatura para arquitetura, de jardinagem para as mudanças climáticas na região serrana. Gabriela descobriu que, por trás da fachada corporativa, Ricardo possuía um conhecimento vasto e uma curiosidade genuína sobre o mundo. Ele, por sua vez, parecia fascinado pelas observações perspicazes dela sobre autores brasileiros e sua visão sobre a vida no interior de Minas Gerais. Dona Antônia observava a interação com um brilho de satisfação nos olhos, intervindo ocasionalmente para manter a conversa fluindo, mas muitas vezes recostando-se simplesmente para apreciar a óbvia conexão que se formava entre seu neto e a jovem que acolhera durante a tempestade. Quando Gustavo finalmente foi chamado para levar Gabriela de volta a Petrópolis, já passava das 9 da noite. Na porta do apartamento, Dona Antônia abraçou-a com genuíno afeto. Volte sempre, querida. Esta casa está sempre aberta para você. Ricardo acompanhou Gabriela até o elevador, um silêncio carregado de coisas não ditas entre eles. Eu gostaria de te ver novamente, disse ele finalmente, quando a porta do elevador se abriu. Não apenas porque minha avó está tramando isso, mas porque eu realmente gostaria. Gabriela sentiu o coração acelerar. Eu também gostaria, respondeu honestamente. Tenho uma reunião em Petrópolis na próxima semana. Talvez possamos jantar? Seria ótimo. Ela sorriu, entrando no elevador. Vou te ligar para combinarmos, prometeu Ricardo, segurando a porta por um momento. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Ricardo. No carro, durante o trajeto de volta a Petrópolis, Gabriela olhava pela janela, sem realmente ver a paisagem noturna. Sua mente estava repleta de impressões do dia. A biblioteca de Dona Antônia, o jardim no terraço, as histórias compartilhadas, o toque leve da mão de Ricardo sobre a sua. Parecia impossível que apenas uma semana atrás não conhecesse nenhum dos dois. Agora, sentia como se Dona Antônia e Ricardo sempre houvessem estado em algum canto de sua vida, esperando para entrar. Chegamos, senhorita Martins, anunciou Gustavo, estacionando diante da lanchonete Recanto da Serra. As luzes ainda estavam acesas e Gabriela podia ver Tiago limpando as mesas através da janela. Obrigada, Gustavo, disse ela, mas hesitou antes de sair do carro. Não posso fazer uma pergunta? Certamente.
Há quanto tempo você trabalha para a família Mendes? Quase 20 anos, senhorita. Comecei como motorista do Sr. Eduardo, o pai do Sr. Ricardo. Gabriela assentiu, pensativa. E o Sr. Ricardo, ele costuma chamar muitas pessoas para jantar? Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Gustavo, rapidamente suprimido. O Sr. Ricardo é extremamente dedicado ao trabalho, senhorita. Raramente o vi demonstrar interesse por atividades sociais nos últimos anos. Fez uma pausa significativa. Na verdade, esta é a primeira vez que o vejo convidar alguém para jantar em um contexto pessoal desde, bem, há muito tempo. A resposta fez o coração de Gabriela dar um pequeno salto. Entendo. Obrigada, Gustavo. Boa noite. Boa noite, senhorita Martins. Enquanto atravessava o estacionamento em direção à lanchonete, Gabriela se permitiu um sorriso. Não sabia onde esta história a levaria, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se pronta para descobrir. Tiago a avistou através da janela e veio imediatamente abrir a porta. Seu rosto uma mistura de curiosidade e preocupação. Nossa, pensei que tinha sido sequestrada, exclamou ele, puxando-a para dentro. São quase 11 da noite. Desculpe, acabei ficando para o jantar, explicou ela, consciente do livro de Clarice Lispector, que ainda carregava junto ao peito. Então, Tiago ergueu as sobrancelhas, expectativa evidente em sua expressão. Gabriela sorriu, um sorriso que iluminou seus olhos. Acho que tenho um encontro na próxima semana. A semana que se seguiu foi a mais longa da vida de Gabriela. Os dias arrastavam-se, cada hora parecendo durar uma eternidade enquanto aguardava pela quarta-feira. O dia que Ricardo havia confirmado por mensagem que estaria em Petrópolis para sua reunião de negócios. Cada vez que a porta da lanchonete se abria, seu coração saltava, mesmo sabendo que faltavam dias para o encontro marcado. Se você olhar mais uma vez para aquele relógio, vou arrancá-lo da parede, brincou Tiago na manhã de quarta-feira, enquanto preparavam o recanto para o horário de almoço. Respira, Gabi. Ele confirmou que vem às 7, certo? Gabriela assentiu, passando nervosamente o pano sobre uma mesa já impecavelmente limpa. E se eu estiver cometendo um erro? Murmurou mais para si mesma que para o amigo. Nós somos de mundos completamente diferentes, Tiago. O cozinheiro parou o que estava fazendo e segurou os ombros de Gabriela, forçando-a a encará-lo. Escuta, Gabriela Martins, eu te conheço desde que éramos crianças. Você é a pessoa mais inteligente, talentosa e genuína que já conheci. Qualquer um seria sortudo por ter você em sua vida, não importa quanto dinheiro tenha. Os olhos de Gabriela encheram-se de lágrimas inesperadas. Obrigada, sussurrou. Desde que vovó se foi, não me permiti. Eu sei. Tiago apertou gentilmente seus ombros antes de soltá-la. Mas talvez seja hora de se permitir de novo, de se abrir para possibilidades. O resto do dia passou em um borrão de atividades. Gabriela serviu mesas, anotou pedidos, preparou cafés, tudo no automático, enquanto sua mente vagava para a noite que viria. Às 4 da tarde, Alfredo praticamente a expulsou da lanchonete. Vai se arrumar, menina? Ordenou ele com um sorriso paternal. E não se preocupe com o turno de amanhã. Tirei você da escala. Mas seu Alfredo não precisa... Não discuta com seu chefe, interrompeu ele piscando. Considere um pequeno bônus pelos anos de trabalho impecável. Em seu apartamento, Gabriela passou por todos os estágios do pânico pré-encontro. Trocou de roupa 5 vezes antes de decidir-se por um vestido azul marinho simples, mas elegante, que comprara no ano anterior para a formatura de uma prima e nunca tivera a oportunidade de usar. Prendeu os cabelos, soltou-os, prendeu-os novamente, até finalmente deixá-los soltos em ondas naturais, emoldurando seu rosto. Às 6h45 estava pronta, embora seu estômago estivesse dando voltas. Sentou-se na pequena sala, o livro de Clarice Lispector que Dona Antônia lhe dera repousando em seu colo.
Abriu-o procurando conforto nas palavras familiares, quando um trecho em particular chamou sua atenção. E então de súbito a liberdade que ninguém entende, como se o escuro de súbito resvalasse para o estágio de uma luz que ninguém jamais soubera que existira. Seus dedos tremeram levemente sobre a página. Por que essas palavras pareciam tão apropriadas para o momento que vivia? Como se estivesse à beira de algo transformador, um escuro resvalando para a luz. A batida na porta a sobressaltou. Levantou-se rapidamente, o livro ainda em suas mãos, e respirou fundo antes de abrir. Ricardo estava lá mais casual do que ela jamais o vira, em jeans escuro, camisa cinza e um blazer simples. Segurava um pequeno buquê de flores silvestres, não rosas de estufa ou orquídeas exóticas, mas delicadas flores do campo que poderiam ter sido colhidas em qualquer beira de estrada da região serrana. «Cheguei cedo», disse ele com um sorriso hesitante. «Desculpe, a reunião terminou antes do previsto e não vi motivo para esperar». Gabriela sorriu, a tensão em seus ombros derretendo visivelmente. «Eu também não estava mais aguentando esperar», admitiu, aceitando as flores. São lindas, obrigada. Notei que você gosta de coisas autênticas. Pareceu mais você do que um arranjo formal». O comentário tão simples, mas tão perceptivo, mostrou a Gabriela que ele realmente havia prestado atenção nela, em quem ela era. «Acertou», confirmou, levando as flores para um pequeno vaso. «Você tem um bom olho para detalhes. Parte do trabalho», respondeu Ricardo, ainda na porta. Então, com uma hesitação incomum para alguém geralmente tão seguro, perguntou: «Mudou de ideia sobre o jantar?» «De maneira alguma». Gabriela pegou sua bolsa e o livro de Clarice, colocando-o cuidadosamente dentro. «Trouxe isso para te mostrar. Sua avó me deu». Ricardo examinou o título com um sorriso. «A Paixão segundo GH». Leu em voz alta. «Minha avó me disse que este era o livro dela durante o luto por vovô». «Sim». Gabriela acariciou a capa do livro. «Ela disse que queria que ficasse com alguém que o apreciaria. É um dos meus favoritos de Clarice». Enquanto caminhavam para fora do apartamento, Ricardo fez um gesto em direção à lanchonete. «Na verdade, tenho uma proposta diferente para esta noite. Se você estiver disposta a uma pequena aventura». Gabriela ergueu uma sobrancelha, intrigada. «Que tipo de aventura?» Em resposta, Ricardo apontou para um Jeep Wrangler estacionado ao lado do Range Rover que Gabriela já conhecia. Gustavo estava ao lado do veículo maior, mas fez apenas um aceno discreto, sem se aproximar. «Pensei em algo mais pessoal do que um restaurante formal», explicou Ricardo. «Conheço um lugar nas montanhas que tem a melhor vista do pôr do sol da região. E...» Ele parecia quase envergonhado agora. «Preparei um piquenique. Se parecer muito estranho, podemos simplesmente ir a um restaurante». O coração de Gabriela expandiu-se com uma emoção que não conseguia nomear. Não era apenas o gesto romântico, mas o fato de que Ricardo havia planejado algo que realmente ressoava com quem ela era. Algo simples, autêntico, conectado à natureza que tanto amava. «É perfeito», respondeu, com um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. «Absolutamente perfeito». O local que Ricardo escolhera era um pequeno platô natural em uma das montanhas que circundavam Petrópolis. Acessível apenas por uma estrada de terra que serpenteava pela encosta, oferecia uma vista panorâmica do vale inteiro. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e púrpura. «Como você descobriu este lugar?» perguntou Gabriela, maravilhada com a paisagem. Ricardo estendeu uma manta sobre a grama e começou a retirar itens de uma cesta de piquenique. «Meu pai me trazia aqui quando eu era criança. Tínhamos uma casa de veraneio em Petrópolis». Ele fez uma pausa, um sorriso nostálgico em seus lábios. «Na verdade, o terreno onde o Recanto da Serra está construído fazia parte da propriedade original. Meu pai vendeu a maior parte para um empreendedor local há uns 20 anos, mas mantivemos este canto da montanha». Gabriela olhou para ele surpresa. «Quer dizer que, tecnicamente, você é o
proprietário da lanchonete? Ricardo balançou a cabeça. Não exatamente. A lanchonete pertence ao seu Alfredo. Ele comprou o terreno do empreendedor há 15 anos, pelo que sei. Ainda temos alguns hectares por aqui, incluindo este ponto. Essa conexão inesperada entre suas vidas, muito antes de se conhecerem, parecia quase predestinada. Gabriela aceitou a taça de vinho que Ricardo oferecia, sentindo-se estranhamente em paz. O piquenique era simples, mas perfeitamente pensado. Pão artesanal, queijos locais, frutas frescas, um vinho tinto de uma vinícola da região. Enquanto comiam e conversavam, o sol continuava sua descida, lançando sombras longas pelo vale. "Como está, Dona Antônia?" perguntou Gabriela. "Ela sabe que estamos aqui juntos?" Ricardo riu. "Está ótima. E sim, ela não apenas sabe como praticamente planejou todo o encontro. Acredite, tive que recusar várias sugestões bastante elaboradas." "Como o quê?" "Um jantar à luz de velas em um iate no meio da Baía de Guanabara, com violinistas e fogos de artifício, foi uma delas." Gabriela engasgou-se com o vinho rindo. "Ela não faria isso." "Ah, faria sim. Minha avó não conhece o significado da palavra sutil." Ricardo sorriu, então ficou mais sério. "Mas devo admitir que, por mais invasiva que ela possa ser às vezes, seu instinto raramente falha, especialmente sobre pessoas." Um silêncio confortável instalou-se entre eles. O céu agora exibia um degradê espetacular de cores, e as primeiras estrelas começavam a aparecer. "Você acredita em destino, Gabriela?" perguntou Ricardo repentinamente, seu olhar fixo no horizonte. Ela considerou a pergunta por um momento. "Não sei se acredito em um destino predeterminado, mas talvez em caminhos que se cruzam por alguma razão. Como sua avó e a tempestade. Como uma pedra no meio do caminho", sugeriu ele, referindo-se ao poema de Drummond que Dona Antônia havia mencionado para Gabriela. "Exatamente." Ela sorriu, surpresa e encantada por ele lembrar desse detalhe. "Uma pedra que nos força a encontrar novos caminhos." Ricardo virou-se para encará-la completamente, seus olhos refletindo o céu do crepúsculo. "Sabe, quando recebi a ligação sobre minha avó possivelmente estar presa na tempestade, senti um pânico que não experimentava desde a doença do meu pai. Ela é tudo o que me resta. A ideia de perdê-la..." Ele engoliu em seco. "Mas então cheguei àquele pequeno apartamento nos fundos da lanchonete e ela estava lá, perfeitamente bem, tomando café com uma desconhecida que a acolhera sem pedir nada em troca." Gabriela sentiu o rubor subir pelo pescoço. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. "Não!" Ricardo balançou a cabeça enfaticamente. "Não qualquer pessoa. Você foi gentil quando não precisava ser, generosa quando não havia recompensa. E por isso, minha avó está bem. E eu..." Ele hesitou, procurando as palavras certas. "Eu encontrei alguém que me faz questionar todas as prioridades que estabeleci para minha vida nos últimos anos." O coração de Gabriela acelerou. Ricardo estendeu a mão, tocando suavemente a dela sobre a manta. "Sei que nos conhecemos há apenas uma semana. Sei que pode parecer loucura, mas sinto como se estivesse esperando por você, sem saber que estava esperando." Ele estava perto agora, tão perto que Gabriela podia ver os pequenos pontos dourados em seus olhos castanhos. Uma brisa suave agitou os cabelos de ambos, trazendo o cheiro de terra molhada e flores silvestres. "Não é loucura", sussurrou ela, entrelaçando seus dedos aos dele. "Ou se for, estamos loucos juntos." O primeiro beijo foi suave, quase reverente. Uma promessa silenciosa. Um começo. Quando se separaram, o último raio de sol desapareceu no horizonte, como se a própria natureza estivesse aplaudindo o momento. "O que acontece agora?" perguntou Gabriela, sua testa apoiada contra a de Ricardo. Ele sorriu, seus olhos transbordando de possibilidades. "Qualquer coisa que quisermos, podemos ir devagar, conhecer os mundos um do outro. Vovó certamente terá opiniões sobre isso." Gabriela riu, imaginando as sugestões elaboradas de Dona Antônia para o relacionamento nascente. "Sabe o que quero fazer primeiro?"
perguntou ela. O quê? Voltar para a faculdade, terminar meu curso de letras. O sorriso de Ricardo se ampliou, iluminando seu rosto inteiro. Acho uma ideia excelente. E acontece que conheço uma biblioteca particular incrível, onde você pode estudar. E o dono dessa biblioteca permitiria isso? Provocou ela. A dona, corrigiu Ricardo, não apenas permitiria, como provavelmente reorganizaria toda a coleção para facilitar seus estudos. E talvez contratasse um tutor particular de literatura. E organizaria saraus literários em sua honra. Ambos riram. A imagem de Dona Antônia em seu entusiasmo desmedido perfeitamente clara para os dois. Enquanto as estrelas se multiplicavam no céu noturno, Gabriela apoiou a cabeça no ombro de Ricardo. Uma sensação de paz a envolveu, como se todas as peças de sua vida estivessem finalmente encontrando seus lugares. Não seria um caminho sem obstáculos. Havia mundos diferentes para navegar, expectativas para gerenciar, vidas para realinhar. Mas pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de promessas, em vez de apenas responsabilidades. E tudo porque, numa noite de tempestade, ela escolhera abrir sua porta para uma idosa encharcada que precisava de abrigo. Às vezes, as pedras no meio do caminho realmente levavam a destinos inesperados e maravilhosos.